Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e a gente vai continuar falando sobre SAF aqui. Eu acho que tem muito assunto para a gente debater, tem muita coisa que a gente precisa também nos posicionar e, novamente, provocar debate entre a torcida. O debate é uma única forma de a gente chegar ao nosso denominador comum, onde a gente consegue explanar nossas ideias e também entender as ideias dos nossos pares. É importante elevar o debate neste momento que o Santa Cruz vive, tá? Mas antes de a gente continuar aqui no vídeo, eu peço encarecidamente que você que está do outro lado se inscreve no canal, deixa o like, comenta, compartilha também, ajuda a gente a chegar a essa meta aí de 7 mil e rumo aos 10 mil inscritos aqui no canal 3 de Fevereiro. Muito obrigado a cada um de vocês pela colaboração do dia a dia, né? Seja inscrito, seja membro, comentando, compartilhando, isso faz total diferença aqui e eu sou muito grato a cada um de vocês, beleza? Vamos também ouvir o Zé Neves hoje, né? O Zé Neves falou uma parte aí sobre o que ele em relação à SAF, o posicionamento dele em relação à SAF. A gente vai ouvir um pouco da palavra do Zé Neves também e trazer outras informações também que acabamos concentrando nesse início de dia, né? Então chegou muita coisa, muito debate, a gente vai trazer para vocês aqui para a gente estar atualizado. Prometo ficar fazendo o vídeo na maior velocidade que eu puder, tá, pessoal? Também a gente tem uma correria paralela, mas a gente vai estar aqui sempre tentando atualizar o torcedor. Vamos ver rapidinho aqui uma palavra de Zé Neves e a gente já volta aqui para comentar com vocês. Lembrando que vai ficar aqui embaixo, tá? Então vocês vão estar me vendo e a gente vai estar reagindo. Vamos lá. Bom dia, Jorge. Satisfação falar com você. Embora tenha tido um mal entendido ontem, uma vez que eu não pude entrar no seu programa pela manhã, mas estamos aqui para esclarecer um pouco sobre o querido Santa Cruz. Você é favorável à SAF? Integralmente favorável à SAF. Você, inclusive, tinha conhecimento disso, que a entrevista de ontem era exatamente porque eu era totalmente a favor da SAF, inclusive com o Arruda integrando a SAF, e você me dizia que outras pessoas eram contra a SAF com o Arruda entrando na negociação. Então, eu sempre tive essa posição, desde o início da SAF, desde 13 de janeiro, quando o início da SAF no Santa Cruz pelo presidente Bruno Rodrigues. Você também é favorável a esse parecer de Dr. Bartolomeu Bueno de fazer apenas uma concessão do estádio e não passar o estádio definitivo para a SAF? Eu sou a favor, o parecer do doutor Bartolomeu, do Conselho Fiscal, que será dado, que ele já manifestou a posição dele e deverá ser levado para o Conselho Fiscal na quinta-feira. Eu já me manifestei que eu sou a favor da transferência como está no texto original da SAF. Não cessão, nem aluguel, nem comodato. Eu sou a favor que o estádio do Arruda entre na SAF como está na proposta feita pelos investidores. É isso que há muito tempo eu venho dizendo. Interessante, Jorge, é que muita gente sabia de que a SAF caminhava nesse sentido. Uma SAF com futebol profissional, com futebol amador, com a base, com futebol feminino, com o estádio do Arruda, caminhava assim. E ninguém se manifestou. De repente, quando se concretiza a coisa e vai para os finalmente, aí tem pessoas que se encontram. Eu estou contestando que é a sua opinião. Eu tenho a sua opinião, eu também tenho o direito de ter a minha, correto? Então, isso é uma questão de respeito de opiniões. Democraticamente, eu respeito, por exemplo, o parecer, o entendimento do doutor Bartolomeu, do Conselho Fiscal, que é a opinião dele, que vai ser levada ao Conselho Fiscal. Como quero e respeito a de outras pessoas que não querem, mas a minha, eu também quero que respeite, como de tantas pessoas, de que a SAF deve ser proposta nos termos que estão propostos aí, que é com a integralidade. Bom, vamos continuar aqui no vídeo, porque é basicamente isso que o Zanetti falou, uma posição que ele já defende há muito tempo, né, em relação a posição dele em relação a Arruda, SAF, etc. Eu acho que ele sempre defendeu essa integralização, e eu acho que esse é o melhor caminho mesmo, né, tirar o Arruda
da associação, acho que seria o melhor caminho para blindar também o patrimônio do Santa Cruz, né? Hoje o Arruda ele é garantia da nossa RJ, da nossa recuperação judicial. Então, para você entender, a associação fez um monte de dívida e o Arruda hoje é lastro financeiro para o pagamento da RJ caso a gente não tenha investidor. Então, você vê a ameaça patrimonial que são as gestões, né, que passaram pela associação. Então, isso já deixa muito claro o caminho natural e o caminho melhor que o Santa Cruz pode ir a tramitação do seu patrimônio para o CNPJ do Santa Cruz SAF, né? Lembrando que é integralização, não é o Arruda ir para o CPF investidor, como está se vendendo com o pessoal que é do contra. Então, vamos falar a realidade. Seria a integralização do Arruda junto ao Santa Cruz Futebol. Os dois andarem juntos como um só. Já expliquei no vídeo de hoje e estou enfatizando novamente aqui neste vídeo. Então, a gente sabe que esse posicionamento do Zé Neves não é de hoje, é um posicionamento que corrobora com que a maioria da torcida, podemos dizer 90% da torcida também concorda com isso. E sobre o parecer do Bartolomeu Bueno, né? Como eu falei para vocês, eu consegui em algumas mensagens, o parecer dele diverge do que está sendo falado. O Jorge Soares falou que o parecer dele é contra a transferência total, a transferência do Arruda para a SAF, né, a integralização do capital social, é contra isso, mas pelo que foi escrito e a entrevista que o Bartolomeu Bueno fez semana passada, é ao contrário. Ele fala que ele é contra a obrigação de terceiros. O que seria isso? Ele é contra a obrigação do Santa Cruz ter que ir até a prefeitura e na Câmara Municipal tentar mudar a lei. Ele é contra isso, porque o Santa Cruz não pode se responsabilizar por terceiros. É basicamente isso que o Bartolomeu Bueno fala. Talvez a interpretação disso também atrapalhe um pouco, né? Lógico, né? Se ele chega e fala, pessoal, eu sou contra que o Santa Cruz vá mudar, tenha que correr para mudar a lei. Então, o Arruda ele tem que aguardar os investidores se resolverem. Então, isso resume que talvez a interpretação que tenha sido feita é que o Bartolomeu é contra a inclusão do Arruda no negócio. Mas, pelo que ele deu entrevista semana passada, Jorge Soares, repetindo, e também no texto que ele disponibilizou no grupo ontem à noite, ele é contra a obrigação. Por ele, é o que ele diz no texto, tá, pessoal? Por ele, colocava tudo no bolo, o Arruda tudo, mas ele diz que Santa Cruz não pode se responsabilizar por decisões de terceiros. Então, é apenas uma recomendação que ele fala para o Santa Cruz não ficar como responsável no contrato da SAF, mas ele é a favor da integralização do capital, né? Então, o Arruda ser integralizado a SAF. Mas, novamente, ele deixa claro que quem tem que fazer essas idas e vindas junto ao poder público é o pessoal da SAF, e não o Santa Cruz. É simplesmente esse parecer que o Bartolomeu deixou claro, como eu já falei em entrevista, em vários pontos, né? O Zé Neves veio à tona também, porque surgiu algumas informações, né, nas redes sociais, que o Zé Neves seria contra a SAF, contra o patrimônio da SAF, e ele deixou claro aí nessa entrevista que não, ele é a favor de todo o patrimônio, de tudo que o Santa Cruz tiver ser incluído no negócio, porque isso é a garantia e segurança dos investidores, né? Lembrando que os investidores prometem uma reformulação do Arruda, né? Então, será um investimento muito alto, tanto de capital financeiro, também como capital social. O que é isso, capital social, Oséias? Eles vão usar os meios dele, as redes de negócio, as redes de contatos, para que viabilize essas melhorias no estádio. Então, você vai usar o capital social, que é aquilo que você conhece um amigo, tem um amigo conhece outro amigo, etc. Então, você vai usar a sua influência para conseguir, por exemplo, name rights, né? Trazer um name rights que potencialize ainda mais essa modernização do Arruda. Então, os investidores vão se desgastar bastante para terem essa reformulação do Arruda, de uma forma que esse desgaste ele precisa ter segurança. E a partir do momento que o Arruda não está no CNPJ do Santa Cruz SAF e sim no CNPJ da associação, eles não têm segurança, né? Lembrando que se a associação volta a ter dívida, o Arruda pode ser penhorado para pagar essas dívidas, porque o Arruda ficaria no nome da associação. E a associação com responsabilidade financeira, a gente sabe que não é
muito claro, né? O Santa Cruz está aí chorando há anos e anos por dívidas e dívidas formadas pela associação. Então, se hoje a gente está na recuperação judicial, se hoje nós temos uma dívida de 220 milhões, quem foi que fez? O Santa Cruz Associativo. Então, já demonstra clareza que não há capacidade alguma de gerir o Arruda. Isso aí está claro, evidente, e a gente precisa dessa resposta também chancelada pelo Conselho Deliberativo. Então, vamos aguardar, vamos acompanhar, vamos trazer mais notícias para vocês também, esclarecedoras. E se vocês tiverem dúvida, se vocês discordam, se vocês querem dialogar para entender um pouco mais, deixa nos comentários aqui que a gente vai tentar elucidar, vai tentar formar um debate em relação a isso. Lembrando que o canal não é meu, o canal é de todos os torcedores de Santa Cruz. Então, deixa aqui nos comentários que o espaço sempre será de vocês, beleza? Tamo junto, muito obrigado a todos, até a próxima, valeu!